Muito bem. Boa noite. Deus nos abençoe. Vocês, Amém. vocês escutaram a prece de Chico Xavier? Estava audível? Dava para ver? Para escutar? Eu Eu, não. que eu coloquei há alguns minutos atrás, antes de a gente começar. Não? Não. Tá. Então tá certo. Vamos hoje. Faltou energia na última semana, então a gente não pôde funcionar. Às vezes acontece isso, né? Então, hoje nós vamos ficar com o Emmanuel. Vamos ver as mensagens diárias, porque o livro é marcado. A gente todo dia tem um texto, e mesmo quando não tem evangelho, as 7 da semana existem. E a gente vai hoje fazê-las todas, até quase fechar, atualizando nossa programação. Então, nós temos um hábito de datar as mensagens do livro e chamar esse exercício espiritual de leitura diária, onde todos leem a mesma mensagem todo dia e a gente vai coordenando o nosso evangelho, procurando ver em torno de 7 mensagens da semana passada até a de hoje. Estamos na passagem aqui de Mateus, estudando o Pai Nosso, a prece dominical, e numa parte que a gente costuma brincar, dizendo assim, que Deus não escute nossas preces. Eu vou me explicar por quê. O Mateus 6,12 diz assim, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vocês já imaginaram se Deus resolve levar a sério nossa prece? Perdoar as nossas dívidas da maneira que soubemos perdoar os devedores, né? Seria nossa condenação. Estaríamos rezando nossa condenação. Interessante que o Haroldo traduziu assim, como também perdoamos os devedores, o que está correto, né? Já que o cristão, de posse da boa nova do reino de Deus, ele está numa condição tão assim feliz e achou um tesouro que ele é capaz de tudo, inclusive perdoar. Só que não para nós, porque ainda não somos cristãos integrais, diríamos. Um dia a gente vai ser, né? Talvez o único cristão integral foi o próprio Jesus Cristo, porque este falou, viveu e sentiu tudo numa coerência. A gente pensa uma coisa, faz outra diferente, fala uma coisa, mas sente outra. A gente está aprendendo ainda a alinhar o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir. Então, esta primeira mensagem é uma boa, excelente mensagem, que está aqui no livro Evangelho por Emmanuel, está a página 205, Justiça e Amor. Então, é um estudo deste equilíbrio entre a justiça e o amor de Deus. Para nós, ela caiu no dia 28 de maio. Então, fala assim que há esses dois braços assim. Do núcleo divino tem duas partes assim. Uma parte é a justiça, a outra é o amor. Enquanto, enquanto alimentamos o mal, como é que nós alimentamos o mal?
nos pensamentos, palavras e ações. Só que a gente não sabe disso, mas às vezes a gente está mergulhado na negatividade, tá? Pensamos mal, falamos mal e agimos mal também. Então, quando a gente está nesse equívoco da má sintonia, a gente vai estar no braço da justiça. Nós vamos estar na questão do plantio e da colheita. Plantio são as escolhas, a colheita é o resultado. Tá? Então, é exatamente isso que Emmanuel está dizendo aqui. Enquanto a gente está preso como correntes ou algemados no mal, em nossos pensamentos, tá? Basta pensar. Também nas palavras, tá? Qual é o mal que esse evangelho de hoje vai trazer mais de uma vez? As lamentações, as queixas, as reclamações, tá? Estaremos nos braços da justiça e as dores serão o resultado, tá? Então, as dores que chegam para a nossa vida, dor moral, dor física, dor de adoecimentos, tudo isso é colheita dos espinhos que arremessamos lá atrás, inclusive espinhos magnéticos. Tá? Uma pessoa que se encoleriza contra o outro, lança espinhos magnéticos de adoecer o outro. Assim. Então, nós vivemos plantando. Aí, no parágrafo grande, ele fala que nós plantamos um legume para fazer o almoço de um dia, ou plantamos um carvalho ou uma árvore secular para colher mais adiante no tempo as bênçãos. Quer dizer que há resultados que são imediatos e outros resultados que são de longo prazo. Tá? Em razão disso, dessa doutrina espiritismo que fala das escolhas e das provas, das escolhas e dos resultados, em razão disso, enquanto estamos no erro com as leis divinas, estamos sujeitos ao tacão da justiça. Por que escolher entre a justiça ou a misericórdia, o amor, é uma liberdade que nós temos. Mas, se a gente escolhe a justiça, com a medida que a gente julgar e medir, nós seremos medidos e julgados também, por conta da justiça divina. Aí vem algo maior do que a justiça divina, que é o amor. Só o amor é capaz e é bastante forte para libertar-nos das algemas, do cativeiro, dos delitos, tá bom? Então, pela importância, eu vou repetir. Só o amor é capaz de nos libertar do cativeiro dos erros. Por isso que tem a máxima espírita: fora do amor, caridade, não há salvação. Tá? Então, a libertação é pelo caminho do amor. É isso que ele está dizendo. Aí ele faz um paralelo aqui entre justiça e amor. A justiça constrói a penitenciária. O amor constrói uma escola. A justiça fabrica a algema, a corrente. O amor traz a bênção. Quem fere outro, a outrem, encarcera-se nas consequências. Então, quem fere a outrem
encarcera, se prende aos resultados da própria atitude. Quem ajuda alguém adquire o tesouro da simpatia. Por isso, quem perdoa, conforme o versículo de Mateus, quem perdoa eleva a si próprio, se eleva. E quem se vinga, desce ao despenhadeiro das sombras. Então, a vida costuma ser muito mais fácil para aquele que cultiva a verdadeira fraternidade ou amor-caridade, porque o amor também pensa, sente e age, criando um caminho de luz, um caminho de libertação, tá? Em favor da nossa vida eterna, né? Nossa salvação. Portanto, quem deseja avançar espiritualmente para a luz, deve aprender a desculpar quantas vezes for preciso, porque o céu da liberdade ou o inferno da condenação está dentro de nós, em nossa consciência. Por isso mesmo, Jesus nos ensinou a pedir na oração: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os devedores. Emmanuel amenizou um pouco, né? Não é assim como já perdoamos, nem da forma como perdoamos, mas como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Acontece que nós somos um complexo assim maior do que a ilha do ego. A ilha do ego tem um oceano no entorno, e o oceano vasto também faz parte de nós. Ou seja, nós também temos o área espiritual, o inconsciente, temos a consciência, onde a consciência, que é o Deus em nós, é que deve dirigir nossa vida, nosso processo de crescimento, e não a ilha do ego, principalmente o ego adoecido. Então, o problema do perdão, ele toca diretamente a questão do ego adoecido, tá? Porque o ego em si não é bom nem ruim, ele tem função importante, mas ele adoecido, ele cria muitos problemas. Então, nessa próxima mensagem, é o método Emmanuel de como perdoar. O método Emmanuel de como devemos perdoar. Primeiro, ter consciência que o perdão é um processo que pode ser longo, tá? A gente sabe que é o caminho correto, perdão, mas não está cobrando quando a gente deve conseguir, porque querer rápido é uma artimanha do ego adoecido, que gosta de ser herói. E isso não bate com a nossa condição humana verdadeira, assim, tá? Então, eu vou falar desse método Emmanuel, tá? Ele começa dizendo o seguinte, que na maioria das vezes, o perdão e a mágoa, e o perdão cura, surge na intimidade, quando pessoas próximas, queridas, né, se convertem de amigos, não é, a antipáticos, a problemas, né, nos trazem problemas. Não é um indivíduo longe, desconhecido, é no ambiente da família, do trabalho, ali por perto. Então, as relações adoecem, né? É isso que acontece. E aí, Emmanuel questiona, como perdoar, se o perdão não é uma questão de lábios, e sim um problema que afeta os mais íntimos mecanismos do sentimento,
Nossa, como Emmanuel foi feliz aqui na sua psicologia espírita, porque uma coisa nossa é o comportamento, é o que a gente aparenta ser, ou tenta mostrar, que você está dizendo que isso aí tudo é o perdão dos lábios para fora. Outra coisa é a nossa verdade interior, que é emocional. E sobre emoções nós não temos o controle consciente. A emoção não obedece ao desejo do ego consciente. Ela é o que é. Ninguém decide gostar ou antipatizar. Isso acontece naturalmente. Tá? Então, a dificuldade do perdão está aí. Então, é mais sensato a gente reconhecer que, devido à nossa condição humana, a gente tem, sim, dificuldade de perdoar rápido. Tá? Nós guardamos mágoa, sim. Nós podemos até mentir, fingir que não, podemos usar de artimanhas, né, que são as defesas psicológicas, empurrar a mágoa para debaixo do inconsciente, do tapete, fingir que perdoou, mas desejar o mal, ou rejubilar-se com o mal do irmão. Mas vamos ao método de Emmanuel. O que é que ele propõe? Essa proposta dele eu percebi que pode ser ao longo de uma encarnação inteira, viu? Não é uma questão de um mês. Isso aqui é um caminho para a libertação via perdão. Tá? Se não der uma encarnação na segunda, mais duas ou três, né? Mas quando a gente tem um caminho, a gente deve marchar e avançando, sem ambição de chegar ao fim da estrada logo. É melhor ir com segurança e avançando sempre. Então, primeiro, a gente deve desapegar. Desapegar. Vamos convencionar aqui que Afonso é o ofensor, tá? Pela semelhança da palavra, então, Afonso é aquele que ofendeu. O Afonso é o ofensor, é o ofensor, tá? Então, primeira coisa que Emmanuel sugere, reconhecer que a criatura em desacerto pertence a Deus e não a nós. É, a gente só pode responder por a gente, o outro responde por ele, tá? Então vamos desapegar. Se a pessoa criou encrenca com a gente e não está feliz e resolveu afastar, então vamos nos desapegar, porque ele, o Afonso, é um filho de Deus que pertence a Deus e não a nós. Segundo, conscientizar que nós também temos erros e também nos equivocamos, tá? Então, a lei da igualdade. Por que eu preciso perdoar? Porque eu preciso de perdão. Então, é os dois sentidos, né? O perdão que vai e o perdão que vem. Assim fica mais leve. Depois, nós precisamos aprender a respeitar as diferenças, o diferente, né? Isso é uma virtude chamada alteridade, né? Um dia nós vamos até apreciar a diferença, porque a diferença é algo novo que vem somar e não ver como inimigo, tá? Então Deus cuidará dele, de Afonso. Quarto passo de Emmanuel, lembrar com gratidão o passado, as bênçãos que Afonso já nos proporcionou. Tá? Se a pessoa é amiga e nós estamos muito sentidos por conta da situação que se criou, do climão, né, que se criou, não vamos esquecer os anos que passamos juntos, né? Às vezes é um casamento, às vezes é né, uma parceria de trabalho espiritual, de trabalho em
e profissional, tá? Então, a gratidão nessa hora é uma coisa importante, porque quem agradece, a graça desce, né? Vamos lembrar que tem uma história boa, deu certo durante alguns anos e só desandou recente, né? Não vamos valorizar o recente e desconsiderar a história. É o quarto passo aqui de Emmanuel. O quinto está além do nosso controle, viu? O quinto diz assim: Deus pode estar requisitando o Afonso para trabalhar em outro setor da vida, porque geralmente o amigo, a amiga afasta do grupo, da família, afasta da convivência. E a vida é assim mesmo, né? Tem ciclos que fecham. A gente tem dificuldade de aceitar isso. Relações que têm uma validade, né? Dura 5 anos, dura 10, né? E o ciclo fechou. E Deus está requisitando para outros setores de trabalho, assim. Ele está precisando de Afonso em outro lugar, e não perto de nós. E o último passo, o último não, o sexto passo, diz assim: não devemos abrir queixa contra eles, né? Botar o caso em litígio. Aliás, a gente não deve condenar, nem divulgar, nem criar situações de vingança. Isso é a pior parte, né? A pior atitude. Depois, e já perto do fim, né? Eles sugerem o que nós estudamos aqui com o nome de entrega, tá? Quando te entregares realmente a Deus entregando os teus adversários como autênticos irmãos que são necessitados, tão necessitados do amparo divino quanto nós somos, sim, penetrarás a verdadeira significação das palavras do Pai Nosso. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, repare que é um processo. Quando é que isso vai acontecer? Um dia, né? A vitória final diz assim: reconciliando-te com a vida e com a tua própria alma. Olha que interessante, a nossa questão é com a vida, e a vida é Deus, e com a nossa própria alma, a consciência que Deus está presente. Não necessariamente tem que ter a reconciliação com Afonso rápido logo. Às vezes Afonso não quer, precisa de um tempo, né? Mas você tem um trabalho para fazer no seu coração, na sua emoção interna. Além dos lábios, tem um trabalho emocional para ser feito e você precisa de um tempo para isso. Às vezes precisa de uma distância de Afonso para isso, né? E um dia, bom, um dia a vitória vai acontecer, né? Porque reconciliando com a vida e com Deus e com a alma, a própria alma, então saberás oscular de novo a face de quem ofendeu, ao beijo da amizade. E quem te ofendeu encontrará Deus contigo e te dirá com mais pura alegria do coração: bendito sejas. Tá? Então é verdade, o amor pode curar mesmo até isso, viu? Mas sem, de novo, lembro, sem aquela pretensão egóica, aquele heroísmo de achar que nós somos capazes de fazer isso rápido. Porque aí a gente vai correr no risco que é reprimir a raiva, a mágoa, ou fingir que a gente já chegou lá, quando na verdade o problema vai estar lá por dentro, esperando o encontro com a verdade. Tá? Então, é melhor ser verdadeiro de cara e ir vencendo as etapas. Bom, do livro
Esperança e Luz, mensagem datada aqui em 30 de maio, perdão e vida. Essa mensagem ela fala do perdão em nossa vida cotidiana, tá? O perdão próximo a nós, não é o perdão do sistema, do capitalismo, das guerras, nem das causas políticas, nada assim. É o perdão que está ao nosso alcance. O que Emmanuel fala nisso? Ele fala que o nosso tempo, tá? E é verdade, o nosso tempo está, na atualidade, com muitos conflitos e com muitas perturbações. E a ausência do perdão nosso, particular, é que vai aos pouquinhos somando, somando e chega até a guerra. Então, a guerra é um risco que o nosso planeta corre. Deus nos livre, mas, infelizmente, não podemos descartar. É um risco, sim, que a nossa Terra corre, tá? Que seria um caminho pior, de dores, tá? De caminho de muitas dores, assim. Mas, perto de nós existe o quê? Os atritos do lar, pais e filhos, casal, irmãos. As reclamações, ele volta a falar assim da negatividade que é a reclamação, lamentação, queixa, as incompreensões, que ele chama dureza de coração, e continua assim, um pouco de irritação, e na medicina espiritual a irritação cria um ambiente para o adoecimento, tá? Então a irritação prepara um ambiente para a enfermidade. Ali, mais é a falta de aceitação. Ora, falta de aceitação significa rebeldia. O mundo, a pessoa tem que ser como eu quero, como eu espero, né? É um pouco de arrogância. Então, o problema sempre estará no nosso ego adoecido. O ego adoecido do indivíduo, ele quer poder, ele quer estar forte, melhor do que os outros, ele quer, né, prestígio, ele quer grandeza, sabe? E ele não aceita a condição humana normal, natural de todos, que é pequenos e perfeitos, que erramos, e frágeis, que somos vulneráveis a doenças. Então, o ego adoecido briga contra tudo isso, conflita, reage, né, a tudo que possa parecer fragilidade, pequenez, imperfeição. Só que a nossa realidade interior é assim. O mar é assim, o oceano é assim, a ilha fechada fica ali numa torre, né, de altura, dizendo que não, eu sou forte, eu não erro, eu, né, estou certo. E aí vai. Então, vamos somando aqui os pequenos ausências de perdão. Pronto, as pequenas ausências de perdão aí, a irritação, a não aceitação, com o que nos desligamos da humildade, a prepotência, o orgulho dos que tentam de fato de poder ser mais forte do que os outros, que partilham a vida. Aí ele sai desses pequenas ausências de perdão e vai para o social. Lemos sensibilizados as reuniões do Estado, homens de Estado, os acordos de paz, e os espíritos se emocionam com as declarações, as promessas. Acontece
Aí ele vem e derruba das alturas e traz de novo para o chão da nossa realidade. Acontece que esses artistas, políticos, chefes de Estado, eles estão longe da gente, né? Longe deles, nós estamos aqui trabalhando pelo pão de cada dia. Sem eles, nos vemos uns aos outros. Admiramos os personagens do esporte, da televisão, mas precisamos aprender a tratar nossas crianças e jovens na intimidade, né? O versículo em questão é assim: perdoa como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, aprender a cuidar da criança e do jovem. Então, somos chamados a pequena cota. A pequena cota nossa não é com ninguém distante, é com o próximo, tá? De maneira a minimizar as dificuldades entre as paredes do nosso mundo doméstico, convidando-nos a sermos benevolentes com aqueles que nos compartilham a vida, a tolerância, sabendo que hoje nos desculpamos a falta de alguém, amanhã seremos nós os necessitados da desculpa. Então, o texto da noite diz: perdoa para que Deus nos perdoe. Tá? Então, vamos buscar desculpar sempre para que o Pai também nos abençoe. Vem agora o outro versículo, que é o 6,13, que diz assim: não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Tá? Então, faz parte do Pai Nosso. O Haroldo traduziu: não nos introduzas em tentação, mas a tentação ao mal que está em nós às vezes é uma escolha, uma atitude nossa, assim, não é Deus que está. Então, o livra-nos do mal, né? Do mal. Me lembrou uma criança, só para descontrair, uma criança que chegou numa consulta psiquiátrica, né? E a queixa era o medo do Malamé, né? Aí o psiquiatra lembrou, olha, tem He-Man, tem X-Men, né? Mas Malamé eu não conhecia, não, assim. E aí, conversando com a criança, assim, qual é o caso? Não, só porque minha mãe todo dia reza, livrai-nos do Malamé, né? E ele tem pavor do Malamé, né? Ele começou a ficar preocupado, depois entrou em pânico e estava já no terror. Medo do Malamé, na compreensão da criança, né? Isso é uma brincadeirinha à parte, mas é o versículo que a gente está, né? A mensagem de Emmanuel, que do 31 de maio, diz desafios do cotidiano. Alguém aí não tem desafio do cotidiano? Será que existe alguém que não tem desafios? E a mensagem é como lidar com eles. Como é que a gente lida com as lutas e os desafios do dia a dia, tá? Aí ele vai trazendo, né? Antes eu vou olhar o chat aqui, porque eu acho que Alberto falou e outros falaram também. Então, sobre o Divina Presença, hoje, por estarmos vendo 2 semanas de Emmanuel, não deu tempo a gente ver o Divina. Espero, no próximo domingo, poder trabalhar o capítulo chamado Opção. Tá? Então, obrigado, sejam bem-vindos. Então, Alberto, Afonso que se alerte, né? Que a graça desce. Tá certo. Então, silenciar. Quais são as questões, desafios do cotidiano? Somos injustamente desconsiderados.
Qual será a atitude? Razoável deixar que esse alguém com a revisão do gesto infeliz, ao invés de fazer exigências nas quais viremos mais a perder a tranquilidade. Tá? Fomos ofendidos. Então, ele convida a se colocar no lugar daquele que ofendeu, enumerando as vantagens de estar do nosso lado e os prejuízos de estar do lado de Afonso. Somos incompreendidos. Então, ele desaconselha empregar o tempo trabalhando, aliás, ele aconselha empregar o tempo trabalhando na execução dos deveres próprios, ao invés de fazer barulho para buscar a compreensão de terceiros, às vezes com agravo dos nossos próprios problemas. Somos criticados em razão de erros. Ele sugere resignarmos às próprias deficiências, procurando retomar o caminho reto, sem reações ou provocações que apenas dificultariam nossa caminhada para a frente. Se abatidos na provação ou na enfermidade, por que revoltar contra a circunstância, desprezando a oportunidade da elevação em nosso próprio favor, ou seja, buscar a lição por trás do revés? E aí ele conclui: em qualquer lance difícil do cotidiano, adotemos a serenidade e a tolerância. São duas filhas da paciência. Olha que interessante, tá? Então, a paciência tem duas filhas, a serenidade e a tolerância. E eu juntei todas elas, e a gente que tinha o SOT, né, SOT, que era silêncio, oração e trabalho, podemos dobrar os S's e o T, né, ficando dois S's, um O e dois T's. Serenidade e silêncio, oração, trabalho e tolerância. Tá? Então, nosso SOT cresceu agora. Então, como lidar com os desafios do cotidiano, em qualquer lance difícil, usando a ferramenta SOT. Silêncio, serenidade, porque não perder a paz é um trabalho importante, não entrar em inquietação, né? Justamente para não cair, né, precisamos da paciência, a fim de que não venhamos a cair na inquietação. Ele conclui exatamente assim. Então, todo um esforço para você não cair na angústia, né? O cuidado para não cair na inquietação. Bom, aí vem um capítulo, 1º de junho, eu não vou precisar ir até o 8, não, vou parar no meio do caminho. Mas a obsessões é o tema aqui dessa página, está no livro Segue-me. Né? Primeira coisa, existe uma pandemia oculta de obsessão. Como pode? É pandemia tão alastrada e ao mesmo tempo pouco vista? É bem assim. Nem sempre podemos perceber. A obsessão começa com bagatelas, tá? Então, obrigado, Liara. Silêncio, está registrado aí, pessoal. Silêncio, serenidade, oração, trabalho e tolerância. Sorte. Aí. Então, a obsessão ela começa com a invigilância que ele chama de pequenas tomadas da invigilância. O que é que a tomada faz? É uma conexão, né? Você encaixa o plug ali, ó, tchan, e aí estabelece a energia, né? Como comunica.
E quais são as pequenas tomadas da obsessão? É aquele mal que falou lá no início, um olhar de desconfiança, uma fala alta, um grito de raiva, de cólera, uma frase pejorativa, o próprio sarcasmo, a irritabilidade, uma melancolia sem motivo, a impaciência, uma indisposição. Tudo isso são pequenas tomadas de vigilância que estabelece ligação com a sombra, gente. Você sintoniza com espíritos sombrios que estão na mesma faixa e que se aproximam e entram em uma comunhão energética, vibratória e de sombra. Se tem um mentor do lado, vai ver escurecido a aura. Quando a pessoa está nesse estado, tá? É isso que acontece. E aí são as brechas que dão resultados. Os resultados são maiores. Quais são as consequências da obsessão? A desarmonia no lar, tá? Então, o casal briga, a discussão da família, no grupo de ação, no grupo de trabalho, discórdias, separações, críticas. De novo, o veneno da queixa, tá? Então, para a medicina, para a psicologia espiritual, a queixa é um problema grave, tá? Então, a doença, o veneno da queixa, a doença imaginária, acho que o meu coração tem um problema. E aí vamos fazer exame, não tem problema algum, porque a doença é imaginária. A rede da intriga, a treva do ressentimento, da mágoa com alguém, as discussões infelizes, o afastamento das pessoas, que gera solidão, e a rixa sem nenhum propósito. Tudo isso são os resultados maiores da obsessão. Então, devemos prevenir a obsessão que envolve a pessoa e também os grupos, como quem evita um foco infeccioso. Para isso, dispomos de quê? Vamos ver se vai lembrar o SOT? Para isso, dispomos dos recursos infalíveis: a dieta do silêncio, a vacina da tolerância, o detergente do trabalho e o antisséptico da oração. Nossa, disse o SOT quase todo aqui. Bom, estamos caminhando para a nossa conclusão. O conteúdo hoje ficou um pouquinho grande, que eu compactei 2 semanas. A mensagem, muito importante, tá? Está no livro Vinha de Luz, Faxina da Alma, né, Alberto? Pois é, o livro Vinha de Luz fala assim: não te afaste, não te afastes. E o sentido maior dessa mensagem diz assim, ó, na prece a gente fala: livrai-nos do mal, Senhor. Sim, livrai-nos do mal, mas não te afaste da luta, tá? Então, é um chamado de que a vida na Terra não é um resort de recreação, mas deve haver, sim, um espírito de serviço, de luta, de crescimento. E ele começa a falar: a Terra é uma grande escola e é impossível aprender se a gente foge à lição. Ninguém sabe sem aprender. Só que grande parte, um grande número de discípulos do Cristo, do Evangelho, afirma-se inimigos da encarnação.
Furtam-se aos nobres testemunhos, ou seja, na hora da aprovação, recua. Defendem-se contra as pessoas como se essas não fossem irmãs. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha e feridas venenosas onde há riso inocente, a malícia, né? O mal, livrai-nos do mal, o mal que a gente próprio sintoniza, a gente próprio cria com pensamentos, palavras e atos. E condenando a paisagem, não é? A vida, condenando a terra, paisagem a que foram conduzidas pelo Senhor para o serviço metódico no bem. Me chamou muita atenção essas três palavras, o serviço metódico no bem, tá? O serviço, tá? Metódico, ou seja, planejado, contínuo, no bem, claro. Fugindo disso, retrai-se, recuando do esforço de santificação. Então, o serviço metódico de bem seria assim, é a dieta do crescimento. Declaram-se os discípulos do Evangelho desejosos de união com Cristo. Tá? Tem uma mensagem espiritual de alguém que estava querendo encontrar o Cristo, né? E subindo, subindo. Daqui a pouco o Cristo desce cruzando com a pessoa e dá as costas e vai descendo, descendo. Então a pessoa, ó Cristo, eu queria encontrar contigo, teu reino de paz. Ele falou, não, tem um trabalho lá embaixo para ajudar as pessoas. Né? É um pouco disso aqui. Então, declaram-se desejosos da união com Cristo, mas esquece de que o Mestre não desampara a humanidade. É bem isso aqui. Adoram a oração e a paz, mas esquece que Jesus rogou ao Pai que nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Aliás, a sabedoria cristã não consiste em isolar o aprendiz na santidade artificial, e sim fazê-lo ao mar alto, né, do concurso ativo do transformação do mal em bem, treva em luz, dor em bênção. Tá? Então, o campo de prova é o mar alto. Né? Quando está brincando na praia, é criança. Mas se precisar pescar tubarão ou baleias, tem que ir para o mar alto. Né? O próprio mestre, que é modelo e guia, não fugiu dos discípulos. Os discípulos fugiram dele na hora do testemunho. Também o mestre não se afastou dos homens, da sociedade da época. Nós, sociedade da época, é que nos expulsamos o mestre pela crucificação. Portanto, fidelidade até o fim significa não adoração perpétua, mas espírito de serviço até o último dia de força utilizável no corpo físico. Olha que coisa. Eita, vinha de luz, viu? Traçou aqui o plano de vida do espírita, viu? Espírito de serviço até o último dia de força utilizável. Não tem aposentadoria, não, viu? Aposentou no trabalho lá da empresa, mas o trabalho espiritual ele não para. Principalmente o trabalho com o coração, né? A renovação íntima. E aí Emmanuel conclui, se você deseja realmente, né, bem Emmanuel isso aqui, se você de fato deseja servir com Jesus, pede para ele te libertar do mal, te liberte do mal, mas não te afaste da luta, a fim de que aprendas
em companhia dele, a cooperar na execução da vontade de Deus. Tá? Então, a pergunta é: como, onde eu posso cooperar na execução do plano divino aqui nesse mundo? Quando, como e onde for necessário, tá? Então, envolve também a entrega. E a última etapa, hoje cresceu um pouquinho, a última etapa diz assim: porque se perdoarmos aos homens suas ofensas, também nosso Pai Celestial nos perdoará a vós. Tá? Então, eu vou resumir as 3 mensagens. De Fonte Viva, fala da necessidade de desculpar sempre. Tá? Por que devemos desculpar sempre? Tá? Por mais graves que sejam a falta, a gente não deve nem reprovar e nem condenar. A gente deve procurar olhar o bem, o lado positivo da pessoa também, tá? Porque a gente pode chegar e esquecer o lado positivo e focar só no sombrio da dificuldade. Devemos buscar olhar com entendimento, usando a bondade e a tolerância. E aí ele conclui: quem perdoa, esquecendo o mal, esquecendo é relevando, não dando importância ao mal, e avivando o bem, recebe do Pai, na simpatia e cooperação de outras pessoas, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Tá? Lá atrás ele falou assim que colheita do mal é uma questão de justiça, mas o amor é capaz de libertar do mal. A mensagem o melhor para nós, tá? Ela fala que deve haver perdão e esquecimento do mal e que deve haver o desapego das pessoas, deixando a vida fluir, tá? Libertando cada um, vai com Deus, venha com Deus de volta. Deus leva, Deus traz. Não é a gente que controla nada, né? E que o melhor para nós, ele conclui, o melhor para nós sempre será o esquecimento do mal que nos assediam à defesa do nosso próprio equilíbrio. E o perdão, mais do que uma bênção para o próximo, será o melhor para nós mesmos. E, por fim, a mensagem do livro Aulas da Vida, marcado aqui no dia 5 de junho, e nós vamos ver no próximo domingo, a partir de 6 de junho, é vantagens do perdão. Tá? Quais são as vantagens do perdão? O perdão não é aqui colocado como uma cobrança para atingir uma santidade moral apenas. Tá? Isso é uma questão de tempo. Mas há efeitos imediatos que ele enumera, como ajudar a promover a extinção do mal, que é fruto da ignorância, impedir a formação de inimigos que podem aborrecer-nos por longo tempo, tá? Então é vantagem não ter inimigos. Liberar-nos-emos do ressentimento, nossa, ficar carregando aquela, dormindo e acordando, né, com aquela minha lembrança, aquele negócio, essa mágoa, né, essa mancha na mente, no coração. Imunizaremos o sentimento também das pessoas que nos amam contra Afonso, porque vai ficar todo mundo com ódio de Afonso, porque gostam da gente, né? E isso pode gerar problemas para eles também. Pode gerar até culpas, né? Ou seja, evitaremos os dramas da culpa.
Outra coisa, vamos proteger as tarefas do grupo que nós fazemos parte. Então, tem um trabalho maior e eu posso estar botando em risco esse trabalho maior com a questão da rixa ou da inimizade, né? Eu estou colocando minhas questões muito mais importantes do que o trabalho dos espíritos ou o trabalho de Deus, numa desproporção, né? Assim, egóica, adoecida de novo. Agindo assim, vamos impelir o agressor a refletir na impropriedade da violência, dando um exemplo, né? E dando um testemunho da fraternidade que dizemos acreditar. Dizemos de boca, então precisamos ser de verdade. Seremos bombeiros, né? Apagando incêndios de ódio, né? Incêndio de confusão, você agir como um bombeiro, né? Os focos de delinquência, desequilíbrio, trevas. E aí, concluindo, ele diz: o perdão pode ser comparado a uma luz que o ofendido acende no caminho do ofensor. Por isso mesmo, perdoar será sempre colaborar na vitória do amor, em apoio à nossa própria libertação para a vida imperecível, a vida eterna. Gente, agradeço. Hoje foi um pouquinho mais longo, mas a gente deu vencimento, viu? Desejo uma semana de paz, de trabalho, Sabe? muita paz também, né? Para nós todos, muita paz. Muito É obrigada. verdade. Bom descanso. Obrigada, Bom Clara. domingo. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Boa Boa noite. noite. Obrigada a todos. Boa noite.